Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para estudarmos geografia. E olha, a gente está começando agora o nosso novo livro, livro 2. Então, corre lá, pega o seu livro 2, ó, tá bom? E eu já peguei o meu, ó. Pega lá o seu, abre na página 100 de geografia para a gente falar um pouquinho sobre trabalho. Você já pensou sobre isso? Qual profissão você quer ter? Será que você quer ser um professor ou uma professora como eu? Ou será que você quer ter a profissão do papai, da mamãe? Já parou para pensar? Não? Então a gente vai conversar um pouquinho de como é que é o trabalho no nosso país. Tá legal? Então corre lá enquanto você pega. A Pro vai abrindo a tela aqui, compartilhando com você para a gente estudar juntinho. Pega o seu marca-texto, tá bom? Para a gente marcar lá o que é importante. E ó, ligado na Pro. Valeu? Vai lá, corre lá, pega lá, pega lá, pega lá. A gente já pegou o livro, pegou aí? Abriu aí na página 100? Ótimo, então a gente vai aqui, peraí, a Pro passou muito, deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos começar aqui, ó, capítulo 4, a importância do trabalho. Bom, a gente sabe qual a importância do trabalho. E a gente tem vivido numa época bem complicada de pandemia. E muitas pessoas não estão podendo trabalhar como elas costumam. E isso está trazendo vários problemas para a vida delas e também para a sociedade. Então a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso está acontecendo, estudando como o trabalho acontece. E como também ele pode proporcionar à nossa família o bem-estar que nós temos hoje em dia. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, desde o início da história, os seres humanos trabalham. O trabalho ou atividade econômica é muito importante na vida das pessoas e da sociedade em que elas vivem, pois, por meio dele, suas necessidades podem ser o quê? Atendidas. Então, ó, galerinha, vamos marcar isso daí tudinho, tá bom? Marca bonitinho aí. Esse primeiro parágrafo pode marcar todinho aí, tá bom? Não deixa de marcar, para você depois lembrar o que é mais importante. Combinado? Show! Muito bom. Tia vai abrir aqui também, para a gente poder marcar aqui também. Vou marcar aqui, ó. Vou botar aqui um destacar. Deixa eu prover aqui, ó. Para a gente poder destacar aqui algumas coisas que são importantes, ó. Então, você vai marcar isso aqui tudinho, que a Pro passou por cima da letrinha, mas não tem problema. Beleza? Show! Então, olha só. Com o seu trabalho, cada cidadão contribui para o bem-estar dos demais e recebe da mesma forma os benefícios do trabalho dos outros. Então, o trabalho é uma forma de você beneficiar os outros e também ser beneficiado. Por exemplo, se eu perguntar aí para vocês, algum de vocês aí, por um acaso, plantam alface, plantam tomate, plantam alguma coisa? Talvez vocês vão me dizer, não, Pro. O máximo que pode ter aí, de repente, na sua casa é um pezinho de alguma coisa que a mamãe cuida, né? Um cheirinho verde, alguma coisinha, e você utiliza. Mas tudo que é legume e verdura que você tem na sua casa, são vocês que plantam? Não. Mas vocês são beneficiados por causa do trabalho de outras pessoas. Assim como na sua casa, o seu pai, sua mãe, os dois ou um só, trabalham também e beneficiam a vida de alguém com o trabalho deles. Se for um dentista, auxilia as pessoas cuidando dos dentes dela. Se for um médico, ajuda as pessoas cuidando da saúde delas. Se for um professor ou uma professora, ajuda as pessoas ensinando a elas. E assim todas as profissões. Um gari limpando a cidade para que a cidade fique bem limpinha. Então, todas as profissões beneficiam as outras pessoas. E isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, vamos continuar aqui, né? A Pro vai descendo aqui a página. E aí a gente pode continuar. Eu achei bem interessante aqui nessa figurinha aqui, ó, que tem aqui. Deixa eu subir um pouquinho, que eu desci demais, me empolguei. Só um minutinho, achei. Aqui, ó, a Pro colocou aqui esse desenhozinho que tem aqui, eu achei bem legal. Ó, trabalho de todos para todos, ó. Aí tá mostrando, ó, as pessoas plantando, como eu falei, aí elas mandam pelo caminhão, aí do caminhão manda, né, para padaria, porque é o trigo, manda, faz o pão é vendido no balcão, do balcão
né? Vai para as pessoas, para as crianças que comem, que comeram na parte da manhã antes de ir para o colégio. E aí, com isso, ó, vai criando um circuito. Todas as pessoas se ajudando, tá bom? Vamos continuar aí. Bom, aqui na página 101, ele vem perguntando o que é trabalho. E a parte que eu gostaria que vocês marcassem aí, que é bem importante, eu gostaria que vocês colocassem aí, é essa parte aqui, ó, galerinha. Presta atenção, ó. Há ainda a definição de que trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza, ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. Então, o que é trabalho? É a ação que o ser humano exerce sobre a natureza, ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. Nós podemos ver aqui em cima, ó, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? O trabalho significa que essas duas coisas aqui, na verdade eu posso dizer que são dois tipos de trabalho, tá? O primeiro é um trabalho que remunerado ou pago. O segundo é um trabalho sem remuneração. Normalmente isso acontece com estagiários, né? E alguns tipos de ONGs também, enfim, pessoas que trabalham de forma voluntária, tá legal? Mas é importante a gente lembrar aí, ó, isso aqui, ó, o conceito de trabalho. Então, marca aí, não esquece de marcar. Beleza? Show! Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Dando continuidade aqui, a gente percebe aqui, ó, né, que essa definição é justamente o homem vai lá, corta a árvore e produz a cadeira. Então, ele se beneficia da natureza, exerce um trabalho para poder estar fazendo um bem que vai beneficiar as pessoas, tá bom? Aí, nas atividades, está assim, ó, considere as 3 definições de trabalho apresentadas no texto e responda. Então, tem em cima os 3 que a gente marcou aí, né? Letra A. De acordo com a primeira definição do IBGE, aquela que é remunerada e a que não é remunerada, então, você pode ser considerado um trabalhador? O que você acha? Não, né? Vocês são estudantes e, por isso, ainda não exercem nenhum trabalho nem remunerado, nem sem remuneração, tá? Letra B. Seu professor pode ser considerado um trabalhador? Sim, galerinha, justifique, porque ele exerce uma profissão, um trabalho e é remunerado. Muito bem. Letra C, de acordo com a terceira definição, que fala que o trabalho é quando o homem exerce algo sobre natureza, né, para poder estar executando algum tipo de trabalho. Resumidamente aí, né, para eu resumir aí. De acordo com essa terceira definição, você realiza o trabalho? Então, se a gente voltar lá para ler, né? Sempre que eu vou ali do lado, eu volto demais, gente. Me empolgo. Aqui, ó. A definição de trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza, que a tia falou, ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. Então, aqui a resposta é pessoal, né, 3. Se você acha que você usa da natureza para atender alguma necessidade sua, você pode marcar que sim e dizer o porquê. Se você acha que não, você marca não, e aí não precisa também estar justificando, tá bom? Se você quiser justificar, pode também, tá bom? O número 2, ele fala assim, ó, a segunda definição apresentada pelo IBGE aponta algumas características de trabalho de pessoas que o fazem por pelo menos 15 horas por semana. Na tabela a seguir, marque um X se você ou seu professor desenvolvem alguns desses trabalhos sem remuneração. Então, olha só, vou fazer aí com vocês para vocês saberem, porque vocês não sabem se a Pro faz ou não, né? Então, eu vou fazer junto contigo, me acompanha, tá? Aproveita você, se você fizer, você marca também. Falou? Show! Tá assim, ó, auxilia alguém que está trabalhando de forma remunerada. Então, você auxilia alguém, por exemplo, o papai ou até a mamãe, que trabalha de forma remunerada? Eu auxilio, tá? Então, a Pro já poderia marcar aqui, ó. Você, se você ajudar, você marca, senão você não marca, tá? Auxilia alguma instituição religiosa? Sim, a Pro auxilia. Pode marcar aí na da Pro, tá? Auxilia em uma cooperativa? Não, a Pro não auxilia uma cooperativa no momento,
tá bom? E trabalha como aprendiz ou estagiário? Não, a Pro já trabalhou como estagiário, mas hoje em dia não mais, tá bom? Então, o meu é só os 2 primeiros e você também vai marcar aí. Acredito que o seu também vai ser a maioria sem marcar nada, não sei. Você marca aí, tá bom? Show de bolota. Vamos continuando aqui, né? A Pro vai descer aqui. Espera aí que a Pro não tirou aqui. Deixa a Pro tirar, senão desce a nossa folhinha. Aqui, o número 3, fala assim: quais profissionais podem ser incluídos na terceira definição de trabalho? Bom, em geral, aqueles que trabalham onde? Em indústrias, pois eles transformam a matéria-prima da natureza em objetos úteis à vida da sociedade. Tá bom? Muitos também que trabalham, aqui é um exemplo nas indústrias, né? Mas a gente vê aí pessoas que às vezes pegam folhas de alguma planta, tem umas folhas apropriadas, né? A Pro não vai saber direito, porque eu não sei fazer isso, mas tem pessoas que fazem às vezes cestos, né? E aí elas utilizam e aquele cesto ela utiliza depois para vender, por exemplo. Então, é uma forma de trabalho que se encaixa naquela aquela terceira definição que a gente leu, que ele tira da natureza o bem natural para ele poder estar exercendo alguma coisa, fazendo alguma coisa para beneficiar outras pessoas, né? Então, é só mais um exemplo aí, porque tem vários, não tem só um, tá bom? 4, responda. Se você tivesse que escolher hoje uma profissão, qual seria, galerinha? E aí eu quero ver aí o que vocês, né? Eu tenho certeza que vai ter um monte de professor e professor, não? Ó. Bom, na letra B é só para a gente conversar, né? Por que você está pensando em escolher essa profissão que você escolheu? Qual a importância dela para a sociedade? Conte aos seus colegas, sabe, galerinha? Tem muita gente que escolhe a profissão pelo valor que ela acha que vai ganhar. Isso não é legal. É claro que quando você trabalha e você trabalha com amor, você vai receber pelo seu trabalho. Mas você deve fazer um trabalho que você goste, que você veja que você vai estar ajudando as pessoas. Nosso trabalho pode ser muito útil para várias pessoas, tá bom? Então, ó, pensa nisso. Valeu? Letra C. Em uma folha separada ou em um cartaz, ilustre você com a roupa e as ferramentas de trabalho necessárias para o exercício da profissão escolhida. Galerinha, pega aí uma folha A4, não precisa ser um cartaz, tá? Desenha você com a roupa, tá? Com a profissão que você escolheu. Então, se de repente você escolheu ser um dentista, coloca aí como você estaria vestido. Ah, eu escolhi ser um empresário, como é que você estaria vestido? Eu sou uma professora, como é que eu estaria vestido? Né? Provavelmente cheio de sacola, de livros, porque professor é assim, vive com bolsa e livro, né? De verdade, eu sei, porque eu sou professora. Mas, enfim, se desenha vestido na profissão, escreve aí a sua profissão, tá bom? E na próxima aula que a gente tiver do Zoom sobre esse assunto, sobre geografia, vocês vão estar me mostrando. Eu vou pedir e vou querer que vocês me mostrem, tá? Mas também você pode pegar e postar junto com a tarefa que a Pro pediu aí de geografia, tá bom? Ó, vou aguardar, hein? Show de bolota. Então, continuando aqui, ó, página 103, nós vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia, né? Atividades econômicas por setores, é o título aí. Então, tá assim, ó. Ao realizarmos um trabalho ou uma atividade econômica, estamos produzindo riquezas, pois nos utilizamos da extração, transformação e distribuição de recursos naturais com o objetivo de atender às necessidades das pessoas. É por meio do trabalho e de seus profissionais que um país se desenvolve. Para organizar e favorecer a sua compreensão, as atividades de trabalho foram classificadas por setores da economia. Galerinha, é o seguinte, isso é super importante, tá bom? Então, ó, abre aí os setores da economia aí no seu livro, pega o seu marca-texto e vem com a Pro marcar também, tá bom? Primeiro setor marca aí é o setor primário. Ele inclui as atividades agropecuárias e extrativismo mineral, vegetal e animal, como a caça e a pesca. Então, é aquele setor, o nome já diz, primário, lá, ó, primeiro, né? É aquele da zona rural, né? É aquele que é feito lá na zona rural. Esse é o setor primário.
Beleza? O segundo é o setor secundário. Envolve a fabricação dos produtos industriais, a construção civil e a produção de energia elétrica. Esse daí é o secundário. Vamos dizer que é o segundo mais importante aí, tá bom? O setor terciário concentra a maior parte da população, pois inclui o comércio em geral e a prestação de serviços, tá bom? Quarto, setor quaternário. Consiste em atividades intelectuais como tecnologia da informação, produção cultural e pesquisa científica. Galerinha, ó, pode pôr um IPC aí, ó, bem grandão, igual da Pro, porque tem que saber isso, galerinha. Ó, 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 meu IPCzão, viu? Marca aí no seu livro para você aprender isso aí, tá bom? Show de bolota. Vai marcando aí. Não deixa de marcar qualquer coisa. Se você estiver ainda fazendo, não tem problema. Só dá pausa aí no vídeo da Pro e continuar assistindo depois, tá bom? Temos mais um setor aí, gente, que é o último. Esse setor nem sempre ele é falado. Alguns locais só vão até o quaternário, mas esse quinário aqui também é muito importante. Ele refere-se a atividades sem fins lucrativos, como as culturais, filantrópicas ou de socorro. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, as pessoas trabalham lá dentro para receber, elas recebem. Porém, a instituição Corpo de Bombeiro não tem fim lucrativo. Deu para entender? Ela não tem fim lucrativo. Ah, tem que sobrar um dinheiro para o Corpo de Bombeiro lucrar com isso. Não, isso não existe. Todo o dinheiro que entra é para ajudar a melhorar os equipamentos, os caminhões e pagar os funcionários. Tudo bem? Então, é só para vocês entenderem aí. Por isso que muitas literaturas, às vezes, não falam em setor quinário, mas ele existe e tem que, ó, incluir aí no seu IPC e estudar. Valeu? Show! Bora continuar aqui, que já já a gente está acabando, hein? Página 104, tem mais um exercício aí. Cite pelo menos 2 exemplos de atividades envolvidas na sua cidade ou em seu estado, em cada setor econômico. Então, aí eu tenho o setor primário, eu tenho o setor secundário, eu tenho o setor terciário, setor quaternário e quinário. Você pode dar uma olhadinha lá na página anterior e pegar alguma atividade que você conheça e que tem aí próximo a você também. Na nossa cidade, a gente pode dizer que tem uma boa parte dessas atividades, né? Mas olhem aí, vejam e escolha a que você prefere, tá bom? 2 de cada, hein, galerinha? O Investigue aqui, amores e amoras, vocês é que vão ter que pesquisar, tá? Infelizmente, a gente não vai poder fazer, né, essa atividade como a Pro gostaria, que seria na sala de aula, e a gente vai e investiga os colegas, pergunta aos colegas. Mas eu sei que vocês têm aí o WhatsApp, né? E vocês se comunicam. Então, que tal você ir no WhatsApp e perguntar aos seus colegas o que cada um marcaria aqui, ó, tá bom? Ó, organizem essas informações. Então, aqui, ó, faça uma lista das profissões nas quais trabalham os pais e os responsáveis de cada um dos seus colegas. Então, você vai no seu amigo e pergunta, seu pai trabalha em quê? Qual setor? Aí o seu amigo vai responder, ele trabalha no setor terciário, por exemplo. Aí você vai lá e vai marcar no terciário aqui, ó. Pode pintar, pode fazer um xizinho, o que você preferir. Aí você vai em outro amigo. Aí o amigo vai falar assim, ah, o meu é no setor quaternário. Aí você vai marcar. Aí você vai em outro. Ah, o meu pai é no setor quinário. Você vai marcar. E aí você vai marcando de cada amigo, tá bom? Aí ele está falando, organiza essas informações no gráfico abaixo, classificando as profissões de acordo com os setores da economia. Tá bom? Então, a Pro gostaria de fazer na sala, tem uma dinâmica super legal que a gente faz juntos e cada um vai respondendo aí o que o papai e a mamãe trabalham. Mas como não é possível, a gente usa os meios que a gente tem e eu acredito que todos vocês aí estão no WhatsApp, né? Tem o WhatsApp dos pais aí, peçam ajuda a mamãe e o papai para perguntar aos amigos. Se você tiver o WhatsApp dos seus amigos, melhor ainda. Você vai lá e pergunta para eles. Tudo bem? Você tem tempo para fazer essa tarefa. Combinado? Então, faz com tranquilidade aí e faz com capricho, tá bom? Beleza. Então, vamos continuando aí.
A gente vai marcar vai marcar tudo aí, 3, 4 e 5, você vai responder de acordo com o gráfico que você vai preencher, tá bom? Bom, direitos do trabalhador. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os direitos que cada trabalhador tem. Nós já estudamos um pouquinho que no passado, nós vimos até em história isso, né? Os trabalhadores não tinham recursos, eles não tinham muitos recursos, né? Eles trabalhavam demais, eles não recebiam o salário devido. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, né? E aqui vem falando sobre isso também. Na história do Brasil, muitos grupos sociais contribuíram para que o país fosse o que ele é atualmente. E aí vem falando, né? Inicialmente, no século XVI, nós vemos aí que o trabalho era feito principalmente por escravos. E a gente sabe como era a vida desses escravos, não era fácil, eles não recebiam pelo seu trabalho, eles não tinham folga, né? Aí na segunda coluna vem falando assim, algum tempo depois, os africanos foram obrigados. Os primeiros escravos brasileiros foram quem? Os índios, isso aí. Depois vieram os escravos negros que vinham da África para trabalhar no Brasil, né? Eles trabalharam principalmente na produção de cana-de-açúcar, em Minas, enfim. Depois, no século XIX, com o fim dessa escravidão, né, houve abolição, a gente já falou também um pouquinho sobre isso. O trabalho assalariado, ou seja, pago em dinheiro, passou a ser praticado mais intensamente. A partir de então, o país se fortaleceu economicamente por meio de trabalho assalariado e de produção crescente, tá bom? Então, a gente vê que isso daí foi um processo até chegar ao salário, né? E até chegar ao que acontece hoje em dia, ainda tem muita coisa aí que aconteceu, tá? Mesmo sendo assalariado, muitos dos trabalhadores ainda eram muito explorados. E aí, depois de algumas coisas, até bem recentes, né? Foram melhorando as condições de vida dos trabalhadores, tá bom? Aqui no Você Sabia, você pode pegar aí o seu marca-texto, tá bom? E pode, ó, circular aí, ó, e colocar um IPC aí, ó, IPC. Muito bom. Ó, a palavra salário vem do latim salário e significa pagamento com sal. Olha só, na Roma antiga, o sal, por ser raro e de muito valor, podia ser trocado por vestimentas, armas e alimentos e também usado como pagamento pelo trabalho realizado por alguém. Então, desde lá da Roma antiga, que a gente já estudou sobre isso, lembra? Já se fazia pagamento através do quê? Do sal. Olha que interessante. Hoje em dia, na língua portuguesa, o salário refere-se à remuneração em dinheiro recebida por um trabalho prestado por um empregado. Então, aqui você pode marcar aí, ó, porque vem dizendo o que é salário. Salário refere-se o quê? A remuneração ou pagamento feito por um trabalho prestado. Tá bom? Grave isso aí. Show de bolota. Então, enquanto vocês vão marcando aí, a Pro vai passando para outra folha. Tudo bem? Show. Então, vamos continuar aqui. Já estamos no finzinho do finzinho. Leis em benefício do trabalhador. Bom, gente, até meados do século XIX, não havia no Brasil nenhuma lei que regulamentasse o trabalho e os direitos do trabalhador, tá bom? Tornou-se, então, necessário reclamar melhores salários e condições de trabalho, pois era comum que uma pessoa cumprisse uma jornada de até 12 horas de trabalho por dia, tá? E trabalho pesado, né? O trabalho na mesa do escritório, não que não seja cansativo, mas o trabalho lá, né, com esforço físico, se torna muito mais exaustivo, ainda mais 12 horas direto, concordam comigo? Pois é, eles não tinham férias. Receber a quantia que o patrão achava justa, eles só recebiam o que o patrão achava que tinha que pagar. Se ele achasse que tinha que pagar R$ 50, pagava. Se achava que tinha que pagar 100, pagava. Então, era o que o patrão achava. Se você tivesse um patrão maneiro, show, você ganhava um saláriozinho, né, razoável. Agora, se você tivesse um patrão ruim, como é que ia ser o seu salário, né? Não tinha lei quanto a isso. Entre outras situações que eram de exploração mesmo. Somente a partir da Constituição de 1934, aí você pode marcar, tá bom? Os trabalhadores brasileiros passaram a ter alguns direitos assegurados,
Que direitos eram esse, Pro? Ó, marca aí, bota IPC. Aqui também, ó. Primeiro, salário mínimo. É o mínimo que ele tem que receber, é um valor estipulado, tá? Hoje em dia, o valor tá aí quase mil reais. Vamos botar uma média de R$ 1.000, tá bom? É uns quebradinhos aí. Mas essa média aí, o salário é determinado pelo governo, esse salário mínimo. O que ele ganha mais, aí é de acordo com a profissão dele, tá? Mas menos do que um salário mínimo, nenhum trabalhador pode ganhar, beleza? Jornada de trabalho de 8 horas diárias é o máximo, né? Permitido por lei, tá bom? Repouso semanal, tem que ter o descanso. Férias remuneradas, aqueles 30 dias que fica em casa e recebe por isso, tá bom? Assistência médica e carteira de trabalho assinada. Carteira de trabalho é esse documentozinho aqui, bonitinho aqui, tá vendo, galerinha? Tá? Se você nunca viu, pede aí que a mamãe e o papai devem ter em casa. Se você procurar na internet também você vai ver. Ele é igual um caderninho e ali dentro é registrado todos os seus trabalhos, contratos de trabalho que você tem. Tá bom? Isso aí, ó, muito importante para o trabalhador. Desde então, algumas leis foram alteradas, mas boa parte permanece da mesma forma. Tá? Isso é importante para a gente saber também conhecer, né? Bom, vamos lá. Esse Entrevista um Trabalhador, do número 6, você pode escolher dentro da sua casa mesmo. Se você quiser alguém que não esteja na sua casa, você não vai sair de casa, é claro, porque a gente tem que ficar em casa. Mas você pode, de repente, fazer uma videochamada e fazer essa entrevista perguntando e marcando no seu livro. De repente, se for a vovó, o vovô, né? Ou um tio, uma tia, ou pode ser o próprio papai e mamãe, quem você achar melhor. E aí você marca aí essa entrevista aí. Valeu, galerinha? Show de bolota. Bom, salário mínimo. E a gente fecha aí essa página aí, né? É a última. Falando sobre o salário mínimo. Pode pegar o marcadorzinho aí de novo, vir aqui, ó. E circular esse você sabia aqui, ó. Que é super importante. Marca aí IPC. Tá bom? Ó, em 1º de maio, ó. Chegando aí, galerinha, é comemorado no Brasil e em vários países do mundo o Dia do Trabalhador. Foi nesse mesmo dia, em 1940, que o salário mínimo foi instituído por Getúlio Vargas, que foi um presidente da República do Brasil, tá? Idealmente, o salário mínimo deveria suprir as necessidades básicas de um trabalhador, sendo suficiente para cobrir as despesas como moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. Na época que ele foi instituído, ele tinha essa função e até cumpria. Infelizmente, com o passar dos anos, até chegar aos dias atuais, esse valor que nós já comentamos, que está por volta de R$ 1.000, não dá para suprir todas essas necessidades. E isso é muito ruim, né? Porque muitas pessoas dependem desse salário mínimo para viver. Por isso que a gente tem que sempre lembrar e agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem e a nossa família também. Tá, galerinha? Bom, aqui a última tarefinha, e eu quero que vocês se atentem para ela. Pro pediu até para postar, né? Com a ajuda de seus familiares, pode ser o papai e a mamãe, registre na tabela abaixo os gastos que sua família costuma ter em um mês. Olha aí. Depois compare com o valor do salário mínimo. E aí você já anota aqui, pesquisa aí o valor certinho do salário mínimo, com os centavos, com tudo, para você poder registrar ele aqui, tá bom? Aqui embaixo você vai colocar os gastos mensais da sua família, com moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene, lazer e o total gasto. E aí você vai ver se o salário mínimo daria para cobrir todas as despesas aí da casa de vocês, tá bom? Analise os resultados e depois responda. O valor do salário mínimo cobre as despesas familiares mensais? Sim ou não? Se não, que soluções poderiam ser sugeridas para resolver esse problema? Essa letra B é para a gente conversar e o ideal seria que no nosso país o salário mínimo fosse mais alto para que as pessoas tivessem condições de ter dignidade, de moradia, de alimentação, de educação, né? É o que a gente mais deseja. Tá bom, galerinha? Deu para aprender mais sobre o trabalho? Então, agora, ó, fica aí, estuda mais um pouquinho, pensa em qual profissão você quer ter, tá bom? E aí, depois a gente volta.
Um super beijo para você. Fica com o Papai do Céu, tá bom, galerinha? Beijo!